Graça e paz, irmãos. Feliz ano novo. Eu ainda não tinha estado aqui esse ano, mas agora já me sinto empregada. Já não fico mais sem emprego. Eu quero convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 2 de Atos. Atos, capítulo 2. Vamos começar a leitura, logicamente, no primeiro versículo, Atos 2, versículo 1, onde está escrito assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Eu tenho sentido no coração este ano uma direção muito forte para pregar as coisas básicas, as coisas mais simples, aquelas que o povo parece que está esquecendo de pregar. Eu não sei se é culpa dos outros, mas eu sei que eu devo pregar as coisas básicas. E evangelismo, para mim, é algo tão necessário no meu coração, que eu gostaria de estar pregando mais sobre esses símbolos do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre um símbolo do Espírito Santo, que é o vento. A Bíblia está dizendo aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu. A Bíblia não está dizendo que veio do norte, do sul, do oriente ou do ocidente, mas veio do céu. Um som. Você já pensou, meu irmão, num som que vem do céu? Mas esse som, Lucas aqui está dizendo em Atos, que o som ele pôde comparar ao som de um vento impetuoso, e esse som, esse vento, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas línguas, entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. Ora, nós vemos que esse Espírito, a palavra grega para esse vento impetuoso que vem aqui, significa que veio com grande poder e intensidade. Não foi como aquele vento brando que Jesus soprou quando apareceu entre os discípulos no dia da ressurreição, que ele soprou. Não, esse que Jesus soprou foi um vento brando, mas aqui está dizendo que esse vento que veio sobre todos eles era o som de um vento impetuoso. E a Bíblia diz que apareceram línguas de fogo que pousou cada uma em cada um deles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Ora, quando nós pensamos nisso, lembramos que Jesus Cristo tinha dito para eles: não saiam da cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Seguramente eles disseram: como nós vamos ser revestidos de poder? E Jesus disse: recebereis poder quando vier sobre vós o
Espírito Santo. E daí? Aí sim, aí tudo bem. Então, sereis meus testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Quer dizer que o poder que vem sobre os discípulos é para eles testemunharem. Porque só pode testemunhar depois que recebeu o poder que vem do alto. Nesse momento começa o novo momento no planeta Terra. Nesse momento o universo vai presenciar algo completamente novo. Nesse momento eu fico impressionada porque as coisas mais importantes que acontecem na humanidade, o povo não presta atenção. Lembram quando Jesus Cristo nasceu? O povo dormia. Era meia-noite. E Jesus Cristo estava nascendo. A promessa que Deus fez a Eva, lá no Éden, estava se cumprindo. E Belém dormia. Agora, está começando a novíssima e eterna era do Espírito Santo. É a igreja agora, de agora em diante, vai, o sonho de Deus de trazer uma igreja como noiva do seu Filho para toda a eternidade. Porque começa aqui o Espírito Santo. Então veio o poder da expressão verbal. Porque para anunciar Jesus tem que ter a expressão. Seja a expressão verbal, seja a expressão não verbal, tem que ter a expressão. A expressão verbal vem quando abrimos a boca para falar. E a expressão não verbal vem no nosso estilo de vida, no nosso modo de ser. A Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. Então veio esse poder. Veio também o poder da visão. Porque quando nós lembramos, tinha sido profetizado pelo profeta Joel, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Veio o poder da convicção. Jesus Cristo disse, recebereis poder. Então o poder está vindo abertamente. O Espírito veio sobre todos os que ouviram a mensagem. Que coisa linda que eles abriram a boca. Pedro abriu a boca para falar na casa de Cornélio e todos ficaram convencidos da palavra. Quando Pedro fez o primeiro discurso no dia de Pentecostes, o povo ficou convencido. Então, quando se prega Jesus, na convicção da fé que tem no nosso coração, veio o poder da convicção que está em nós para todos aqueles que ouvem. Isso é poder. Veio o poder da continuidade. Eles continuavam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso é poder. Quando eu vejo hoje esse bando de desgarrados, que as pessoas chamam de desviados, isso é porque está faltando poder. Eles se desgarram, eles se dissociam, eles se desencaminham, porque está faltando o poder da continuidade. Veio também o poder do amor. Eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Havia o poder da unidade. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Havia o poder do contentamento. No versículo 46, está dizendo que diariamente eles partiam o pão de casa em casa e havia grande alegria e singeleza de coração. Havia o poder da adição. No versículo 47 está dizendo que o Senhor acrescentava dia após dia
aqueles que iam sendo salvos. Nos dias seguintes ao dia de Pentecostes, nós vemos que eles continuavam unidos. Uma coisa nós não podemos esquecer, é que Pentecostes é uma festa hebraica. Mas o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, precedido de 10 dias de oração pentecostal. Quando eu digo oração pentecostal, eu não estou dizendo 10 dias em que o povo dava sapatinho de fogo, gritava, embolava a língua, não é nada disso. Estou dizendo que são 10 dias de oração intensa, na expectativa da chegada do Espírito Santo. 10 dias de oração precederam o evento de Pentecostes. A bênção de Pentecostes vem depois de 10 dias. Nós temos conseguido tão pouco na igreja hoje, porque hoje nós somos uma igreja que não ora. E quando eu digo não ora, eu sei o que estou dizendo. Porque quando se faz uma reunião de oração, é um evento. E é evento. Quando a igreja, agora nós vamos reunir todos os dias para orar durante 1 hora. Isso é um evento. Sai no boletim, sai na mídia, o povo fica sabendo. Outros ficam imaginando a desculpa que vão dar para não ir. Eu me lembro de uma vez, no meu grupo de oração, no meu grupo de estudo, todo mundo precisando de oração pela família. Eu disse, às 5 horas da manhã, todos os dias, eu vou estar aqui para orar pela família. Vamos nos reunir todos os dias, 5 horas da manhã, para orar. Todo mundo me entregando bilhetinho. No final, com o nome da família, eu disse, que é isso? Não, senhor, eu não venho aqui para orar pela sua família, não, venha você. Eu vou orar pela minha. Você venha para orar pela sua. Que história é essa? O nego fica deitado, vai me alugar. Então, por quê? Não ora. A pessoa que mais orou aqui nessa terra foi Jesus. Por que que Paulo precisou orar tanto? Por que que os discípulos, os apóstolos, precisavam orar tanto? Jesus. Será que nós somos mais santos do que eles? Que não precisamos? 10 dias esse povo orou. E o Espírito Santo desceu sobre ele. A Bíblia diz que o vento, e nós sabemos, não pode ser visto. Nós não vemos o vento, mas nós podemos sentir o vento. Jesus diz, lá em João 14, no versículo 17, que o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o vê. Contrastando com o que ele diz, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Conhecer significa ter uma intensa relação entre a pessoa que conhece e a pessoa conhecida. Então, se Jesus diz que nós conhecemos o Espírito porque ele está em nós, significa que nós temos uma intensa relação, um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus é recebido, ele também é percebido. Nós precisamos abrir os olhos para a nossa relação com o Espírito Santo, meus irmãos. Porque conhecer o Espírito
é ser totalmente possuído pela sua verdade, é ser completamente inspirado pelo seu amor, é ser guardado pela sua graça, é ser guiado pela sua mão, sustentado na sua presença, convencido da sua promessa e usado totalmente no seu serviço. Isso é conhecer o Espírito Santo. A invisibilidade do fogo não significa a inexistência do fogo. A invisibilidade de alguma coisa não significa a inexistência. Se eu vejo um terreno que foi hoje todo semeado, eu não vejo a semente. Mas não significa que a semente não está ali. Certa vez, um homem cético, ele estava conversando com um cristão, e ele abertamente disse: eu não acredito no Espírito Santo, porque ninguém jamais viu o Espírito Santo. Jesus, algumas pessoas viram, mas o Espírito Santo ninguém viu. E eu não posso acreditar em algo que jamais alguém viu. O cristão perguntou para ele: você já viu a dor? Ele disse: não. Você já provou a dor? Não. Você já sentiu a dor? Ele disse: já. Então, muitas vezes você sentiu a dor, assim é para mim o Espírito Santo. Nunca o vi, nunca provei, mas eu sinto trabalhando dentro do meu coração. Quer uma prova do Espírito trabalhando em você? Quando você estava lá solto na pendenga do mundão, você fazia, acontecia, desculpa a expressão, todo tipo de safadeza. E se achava Vivaldino, viu? Consegui. Armei minha maracutaia, ajeitei, virei, mexi, saí numa boa. Não é? Todo mundo era bobo. Você, ó, Vivaldino, como diz o carioca, esperto. Ainda se gabava. Depois da sua conversão, o Espírito Santo lhe é dado. E você agora convertido, quando você comete um pecado, vem uma tristeza. Ninguém sabe que você cometeu aquele pecado, mas você sente uma insatisfação. Você fica de mau humor. Você perde a alegria. Você fica insatisfeito porque tem alguém lá dentro de você que está triste pelo seu pecado. Então, nessa hora eu lhe digo, é a prova de que o Espírito Santo está aí dentro. Você não está sozinho. No capítulo 3 de João, tem aquela conversa entre Jesus e aquele mestre dos fariseus, Nicodemos, que aquele homem ficou sem palavras com as declarações de Jesus sobre o novo nascimento. E no versículo 9, ele pergunta assim: como pode suceder isto? Mesmo coisa, hoje nós vemos, com todo o avanço científico de hoje, ainda existe muito mistério, não é? Nicodemos perguntou: como? Como pode suceder isso? E nós vemos Paulo levantando
esse questionamento lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Versículo 36, insensatos, diz Paulinho de Tarso. O rei Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 5, ele diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fez todas as coisas. Hoje as pessoas se gabam de que podem dizer o caminho do vento, porque computadores podem predizer quase, com 100% de certeza, quase com 100% de certeza o caminho do vento. A Bíblia diz que não dá para dizer o caminho do vento, mas os cientistas dizem, que os computadores dizem. Será que dizem? Vamos ver as predições dos furacões. Eu me lembro, há alguns anos atrás, eu estava na Flórida, eu preguei na igreja do pastor Carlos Patente. Eu estou dizendo que pode ter alguém aqui que o conheça, porque ele é daqui de Minas. Preguei sexta, sábado e domingo na igreja do pastor Carlos Patente, em Coconut Creek. Segunda-feira ia chegar o tal do Vilma. Não é Dilma, é Vilma, o furacão. Mas era só um ventinho, porque quando ele chegasse lá, já tinha perdido a força. Quando foi lá pelas 2, 3 horas da manhã, começou um ventinho, meus irmãos. Daqui a pouco anunciou que o ventinho vinha com toda a força. E nós estávamos no olho do furacão. No olho. Tinha errado tudo. O vento botou os computadores doidos. E os computadores ficaram loucos. Eu via semáforos girando no ar, que pareciam folhas secas. Eu vi o vento pegar árvores enormes, tirar de um lado para o outro com toda a raiz, trazer do outro lado, poste de eletricidade. Eu tive medo, até hoje eu tenho medo de vento. Eu já fiquei dentro de bombardeio na guerra do Irã com o Iraque. Eu fiquei 4 dias. Até a hora que nós conseguimos fugir para o Kuwait. Eu já peguei terremoto na Califórnia. Eu já fiquei 3 dias deitada no chão, guerra de bandido no morro. Já fiquei no olho do furacão. Eu não tenho medo de pegar guerra de novo, bombardeio. Não tenho medo de terremoto. Não tenho medo de guerra de bandido, mas de vento eu tenho, porque é a coisa pior que eu já vi na minha vida. Vento forte. Porque você não sabe, você não vê. Você sente, mas você não vê. É horrível aquilo assoviando. Você não sabe de onde vem tanto assovio. É a coisa mais pavorosa que eu já vi. Cadê que os computadores acertaram? O Japão se gaba. Aliás, nunca mais se gabou, né? Maior tecnologia. Temos a tecnologia que detecta todos os fatores para o terremoto. Construímos prédios à prova de terremoto. Bom. Vem um terremotozinho lá no meio do mar. Mexeu com o mar. E lá vem o vento todinho do meio do mar, em Fukushima, e fez aquele estrago e eles ficaram assim. Determinou o caminho do vento? Você sabe o caminho do vento?
Eclesiastes 11. Quem pode determinar o caminho do vento? Não dá. O novo nascimento é como pode ser explicado? Como um vento. É um mistério. Não sabemos exatamente como acontece, não sabemos nada do princípio, mas sabemos que é real. E precisamos aceitar isso. João 3, no versículo 8 diz: o vento sopra onde quer. Por isso, o vento é um dos símbolos do Espírito. Existem outros: óleo, fogo, água, chuva, penhor. Tudo isso, a pomba, tudo isso é símbolo. Hoje vamos nos concentrar só nesse vento. Ele sopra onde quer. A gente ouve a sua voz. Por isso Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o Espírito tem voz. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, deve ser ouvido. Apocalipse 19. Mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, porque não tem como segurar o vento, não tem como dizer a direção do vento. Não se sabe de onde vem nem para onde vai. O vento sopra onde quer. É assim o Espírito. No capítulo 37 do livro de Jó, nós vemos assim, no versículo 21. Eis que o homem não pode olhar para o sol, que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Assim, de acordo com esta palavra aqui de Jó, o vento é uma limpeza operante. Ele está sempre limpando. Quando a beleza dos céus é obscurecida pelas nuvens, então o vento leva embora as nuvens e novamente nós podemos contemplar a magnitude da beleza dos céus. Isso nos faz lembrar aquela palavra que Jesus Cristo diz em Mateus 5, no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quanto mais limpo estivesse o coração, mais fácil de você discernir as coisas de Deus, porque não tem nuvem. Porque não tem nuvem. Nós vemos que quando o Espírito Santo nos é enviado, ele dissipa as nuvens escuras das impurezas que estão no nosso coração. Porque Jesus Cristo diz que do coração do homem procede todo o mau desígnio. Mas o Espírito Santo vem, ele dissipa as nuvens escuras para que nós possamos ver a Deus. Paulo diz, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, que o amor vem do coração puro, não é? A consciência pura, a consciência clara. Mas, pela fé, nós temos que buscar mais e mais, para que esse Espírito sopre, para que leve tudo aquilo que obscurece a nossa relação com Deus. Olha, uma outra característica do vento é que ele faz murchar. Faz murchar. Lá em Isaías 40, no versículo 7, ele diz: seca-se a erva e caem as flores, soprando sobre elas o hálito do Senhor.
Na verdade, o povo é erva. Isso significa que muitas coisas da nossa vida desaparecem, serão dispersas, não é? Secam, quando o Espírito de Deus sopra, quando Deus envia o Espírito como vento nas nossas vidas, essas coisas vão se dissipando. Você vai ver que quando Deus soprou seu vento sobre Davi, Davi gritou. Quando Deus soprou seu vento sobre Davi, esse vento dispersou a autoconfiança de Davi. E Davi gritou no Salmo 22, 6. Eu sou verme. Eu sou verme. Quando Deus soprou o seu vento sobre Paulo, ele dispersou a autojustificação de Paulo, lá em Romanos 7, 24, e ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando Deus soprou seu vento sobre Isaías, ele dispersou a autoconfiança de Isaías. E ele confessou no capítulo 6, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Deus soprou seu vento sobre Pedro, em Lucas 5, ele dispersou a autocentralidade de Pedro, e ele diz para Jesus: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quando Deus soprou seu vento forte sobre Jacó no Val do Jaboque, ele tocou na coxa, dispersou a autoestabilidade de Jacó. E ele, mancando, ele disse: eu sou Jacó, eu sou aproveitador. Aquele momento, meus irmãos, foi um momento sério na vida de Jacó. Foi o momento em que ele deixou de ser de Jacó. Ele botou o nome velho, o homem velho diante de Deus, para receber um homem novo. Você vê que quando o irmão dele veio com 400 homens para matar Jacó, ele abraçou Israel, porque ele não encontrou Jacó, ele encontrou Israel. Então ele não tinha mais ninguém para matar, porque Jacó morreu no Val do Jaboque. Nasceu Israel. Deus quer que o Espírito toque em quem Ele quer abençoar. É preciso que este vento esteja vindo com força sobre essa igreja hoje, no momento em que vivemos, na nossa nação, no mundo de hoje. O Espírito vem para ressecar as reservas terrestres mundanas, para que nós busquemos o seu poder. O Espírito nos humilha para poder exaltar, nos põe para baixo para que possamos subir. Assim, murchar como a erva no trabalho do Espírito é retributivo. O maior desejo do Espírito Santo é corrigir, não é condenar. Encontramos na Bíblia
essa expressão, 4 ventos. 4 ventos. Se você quiser, eu vou dizer para você, lá em Daniel, no capítulo 7, você vai encontrar, Daniel, capítulo 7, no versículo 2, está escrito assim: falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Olha aqui, os 4 ventos do céu. Versículo 8, capítulo 8, aqui mesmo, versículo 8 está escrito: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Novamente a expressão 4 ventos. Lá em Apocalipse 7, versículo 1, você vai encontrar a mesma expressão. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, essa expressão, 4 ventos, é bíblica, então, eles existem. Isso significa o quê? Que o vento é variado na sua direção. E nós estamos falando sobre isso, porque no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem um som do céu e o Espírito Santo enche os discípulos que estavam, e ele vem como o barulho de um vento impetuoso. Mas aí fala de um vento. Agora, quando nós pensamos que esses 4 ventos também podem ser classificados, se você olhar bem para a Bíblia, o vento leste é o vento da destruição, é o vento oriental. O vento oeste é o vento da libertação. O vento norte é o da limpeza. E o vento sul é o vento do prazer, é o vento prazeroso. Mas, irmã, onde está isso na Bíblia? Lá em Gênesis 41, é melhor a gente olhar. Gênesis 41, está escrito... Quando tem que abrir a Bíblia, fica mais difícil. Gênesis 41, no versículo 6, está escrito assim, sobre os sonhos de Faraó, tá bom? Vacas gordas, vacas magras, espigas mirradas e espigas cheias. No versículo 6 está escrito, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. O vento oriental ressecou as espigas. O vento oriental secou as espigas. Ele destruiu o poder de crescimento delas. O vento oriental, também chamado vento leste. Este vento, também você vai ouvir falar dele no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 17, eu vou ler para você, depois eu paro de ler, mas tem certas coisas que precisam ser vistas. Capítulo 17, no versículo 10 está escrito, mas ainda plantada prosperará, acaso tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova
do seu plantio se secará, porque o vento oriental seca, destrói. Também aqui mesmo, vamos aproveitar, no capítulo 19, versículo 12, está escrito: mas foi arrancada com furor e lançada por terra. E o vento oriental secou-lhe o fruto, quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Então, quando se fala de vento, a Bíblia fala de 4 ventos. Esse vento, assim, 4 ventos, mostra que o vento é variado na sua direção. Vento leste ou vento oriental é o vento que destrói. É o vento da destruição, ele resseca, ele impede o progresso. Agora vem o vento oeste. Esse vento tem muito a ver conosco. É o vento da libertação. É o vento que levou embora os gafanhotos do Egito para o mar. Lá em Êxodo, no capítulo 10, versículo 19. Se vocês quiserem ver, deixa eu ver. Êxodo 10, 19. Está aqui. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Então, o vento oriental é um vento que vem para levar para longe todo o impedimento, tudo aquilo que estava causando dano, tudo aquilo que estava causando prejuízo, tudo aquilo que estava causando dor. O vento ocidental vem, joga para o mar. É o vento da libertação. E lá em Lucas 12, tem uma palavra linda de Jesus sobre o vento oriental, o vento ocidental. E eu vou mostrar para vocês. Lucas 12, no versículo 54. Disse ainda Jesus às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Jesus está dizendo que quando você vê uma nuvem no poente, no ocidente, você diz que vem chuva. Há esperança de chuva. E você está certo de pensar assim. Dá uma vontade de gritar de alegria quando eu leio esse versículo. Meu irmão, a chuva vem do ocidente. Ocidente. É daqui. Nós moramos no ocidente. Em nome de Jesus vai sair um avivamento. Deus vai mandar avivamento no ocidente, que vai varrer o oriente e tudo mais. É Jesus que está dizendo. Porque o vento que vem do ocidente é vento de libertação. Aí vem o vento norte. É um vento que limpa. Ele vem trazendo frio. É o vento que vem geladinho. Ele vem trazendo frio. As árvores vão secando, mas a neve vai chegando. É o sinal de que tudo vai mudar. É o vento frio, o vento do norte. É o vento que limpa, ele limpa as árvores. Vem a neve e ela limpa o ar, tira toda a impureza do ar. E vem o vento sul.
O vento sul é o vento agradável, é o vento confortável, é o vento que traz alegria. E nós vemos lá em Jó 37, que fazes aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul. E lá em Cantares 4, no versículo 16, a moça diz, a noiva diz, a igreja diz para Jesus: vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Esse é o vento sul. Então, quando a Bíblia fala dos 4 ventos, o vento norte, ele limpa. O vento sul traz prazer. O vento leste, que é o vento oriental, ele traz destruição. Mas o vento ocidental, ele traz vida, ele traz libertação, ele mostra possibilidades. Então, o Espírito Santo, como vento, ele vem para destruir tudo aquilo que é mundano na nossa vida, como o vento oriental. Ele vem para libertar a nossa vida de tudo aquilo que é mundano, como o vento ocidental. Ele vem para limpar, para lavar, para que nós possamos ver com mais clareza as coisas do reino. E ele vem para vivificar, por isso o seu trabalho é quádruplo. Então, que nós possamos estar alertos, intercedendo, rogando, pedindo a Deus para que o Espírito venha, como esses 4 ventos, soprando sobre nós, em todas as direções da nossa alma. Lá em Jeremias 49, eu gostaria de ler para vocês o que está escrito. Jeremias 49, no versículo 36, está escrito: trarei sobre Elão os 4 ventos, dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Significa que você precisa pedir o Espírito. Essa é uma forma de intercessão. No dia de Pentecostes, o Espírito vem do céu. A Bíblia diz que veio um som do céu. E o som era como o som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. O vento do dia de Pentecostes não foi um vento gentil. Foi forte. Foi tão forte que eles chegaram a ouvir. Nós precisamos desse vento hoje, meus irmãos, para lavar, para banir os excessos, porque nós estamos quase mais interessados em sobrevivência do que em avivamento. Vivemos um momento, a igreja, não é só em Petrópolis ou no Rio de Janeiro ou no Brasil, no mundo, em que nós vemos abertamente uma doença que estava instalada na igreja em Laodiceia. Uma igreja onde os filhos de Deus têm a Bíblia, mas não se alimentam dela, porque tem um vício chamado internet. A internet pode ser uma bênção, mas você tem que saber usar. Tem a Bíblia, mas não leem. Tem coisa mais interessante do que ir à igreja.
há coisa melhor para fazer do que orar. Como você quer passar a eternidade com um Deus com o qual você não conseguia ficar 5 minutos aqui na terra em oração? Como você vai aguentar passar a eternidade? Quando você rejeita a oração, quando você rejeita falar com Deus, a sua linguagem para Ele é: eu não aguento a sua presença, não suporto falar com você, é monótono estar na sua presença. É isso que se lê na vida de quem não se esforça. É fácil orar? Não. Porque é muito mais fácil você conversar com alguém que você vê o rosto, com alguém do qual você ouve a voz, com alguém em quem você pode pegar. Por isso Jesus Cristo diz: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Por isso nós precisamos pedir a Deus com muito mais veemência, muitas vezes por dia. Pedir, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Pedir, 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 mais e mais fé. Quanto mais você tem a fé é um dom espiritual, Deus lhe dá. E vai chegar o momento em que pela fé você sente até a mão de Deus sobre os seus ombros. Mas você vai poder conversar com Ele o tempo todo. E vai chegar o momento em que você vai perceber o som que vem do céu na sua vida. Ou que esse Espírito possa vir como vento impetuoso na vida de cada um de nós. E que vá dissipando tudo que não é dele como vento oriental. E que vá construindo tudo que é dele como vento ocidental. E que vá limpando como vento norte. E que venha trazendo momentos agradáveis no nosso relacionamento como o vento sul, mas que venha sobre nós e em nós esse Espírito. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.